Oi, olá pessoal! Esse vídeo que iremos iniciar a partir de agora, nós tentaremos deixar gravado. A temática de hoje será a importância dos usos de recursos visuais no Evangelismo Kids. Nós teremos a participação da tia Jo, né, a qual ela estará trazendo para nós experiências vivenciadas por ela. E a gente vai estar adicionando ela daqui a pouquinho. A gente está aguardando aí ela. Sejam todos bem-vindos, boa noite, a paz do Senhor. A gente está aguardando aí, assim que ela entrar, a gente adiciona. Paz do Senhor, tia Aline, seja bem-vinda. Todos vocês, tia Pri, fiquei muito feliz, eu orei. Ai, Senhor, faz com que dê tempo a tia Pri assistir. A gente está esperando uma agenda ser liberada aí da tia Pri para a gente fazer também com ela essa temática. A gente está aguardando aí a tia Jo entrar para a gente adicionar ela. Gente, a cada live, com cada uma das tias que participaram sobre essa temática, o uso dos recursos visuais no Evangelismo Kids, cada uma nos passou uma experiência diferente, cada uma teve sua experiência vivenciada particular, todas foram muito especiais, né? E muitas vezes as pessoas olham essa temática e acham que nós vamos falar apenas de moldes e de EVA, né? E na verdade vai muito mais além os recursos visuais. Nós podemos usar fantoches, usar um vídeo, nós podemos usar material de feltro para usar um livro, né? Como a tia Pri confecciona em livros tão especiais. E eu olhando ali os livros delas, eu pensei, gente, para a turma dos babies, a gente fazer esses livros de feltro para contar as histórias da Bíblia para eles deve ser muito bom. E aí a tia Jo, né, ela entrou, e eu vou estar repassando para ela, porque esse vídeo nós reiniciamos, então para dar início a tudo, eu vou repassar para ela estar se apresentando. Tá. Olá, pessoal. Agora deu certo, né? Vamos começar. Hoje nós vamos bater um papo, tá bom? Nós vamos conversar sobre as experiências que a tia Jo tem com o mundo dos recursos visuais. Porque para nós é um mundo de recursos, é um achado de experiências e grandes ideias para lançar no coração das crianças a palavra de Deus. Então, minha gratidão aí pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. E vamos falar um pouquinho sobre os recursos visuais. O que são eles? São justamente aquilo que nós usamos para conquistar o olhar de cada criança. Então, imagine um público enorme, ou um público pequeno, de 5 crianças, mas se você não tiver motivação, se não tiver interesse, se não tiver gás, força, vontade, aquelas crianças elas não vão estar atentas ao que você quer transmitir. Imagine só. E se você for uma tia esperta ou um tio aí esperto, o maior recurso que você vai ter é você mesmo. Então, numa roda com crianças ou num público gigante, se você tiver aquele sorriso, se tiver formas e jeitos de usar suas mãos, você vai ser um instrumento de Deus para aquela ocasião. Então, o assunto é sobre recursos visuais, mas eu quero deixar bem claro que o maior recurso que existe é você. E talvez você tenha entrado nessa live aí atrás de experiências novas, de ideias magníficas aí para conquistar as crianças. Mas aí o Senhor chama a sua atenção para dizer que você é tão especial, que você é a joia rara dele, e você vai ser usado ainda muito nesta terra para
conquistar o coração das crianças para uma nova etapa que está para acontecer. Então, saiba que o nosso Deus, ele marca o encontro conosco nesta noite para nos despertar. Primeiro, porque ele quer que nós venhamos buscar mais a sua presença, que nós venhamos ler mais a sua palavra e venhamos buscar mais a sua presença, para que, quando usarmos os recursos visuais, eles venham sim trazer efeito a tudo aquilo que está dentro de nós. Se eu tiver os recursos maravilhosos, as técnicas mais avançadas e não tiver o Espírito de Deus na minha vida, nada vai fluir, nada vai convencer, nada vai tocar as crianças, porque quem convence é o Espírito de Deus. Então vamos conversar sobre isso, porque o nosso Deus, lá em Gênesis, ele já se mostra como um Deus criativo. Imagina só. Se eu sou criativa, se a tia Dai é criativa, se outras tias que estão assistindo aí, ou tios, são criativos na contação de histórias, imagina o nosso Deus que formou todas as coisas, com tons de cores diferentes, com formas diferentes. Este Deus quer usar as tuas mãos, quer usar a tua voz, quer usar os teus membros para enaltecer o nome dele aqui na terra. Então, deixe o Senhor te usar, hein? Porque o nosso Deus, ele já está chamando a tua atenção quanto a isso. Se ele é um Deus criativo, ele gosta de seres criativos. Ele nos formou para a sua glória. Então, as nossas atitudes têm que glorificar o nome do Senhor. Este Deus criativo nos deu metodologias diferentes. Eu sei falar de um jeito, você sabe falar de outro jeito, mas todos nós unidos estamos em um único propósito de levar as crianças ao pé da cruz. As crianças precisam entender o plano perfeito da salvação. E este plano não é difícil de ensinar, não é. Este plano perfeito, tanto os grandes quanto os pequenos, ricos, pobres, de qualquer classe social, eles entendem mediante aquilo que você tem a passar. Então, veja só. A metodologia mais usada antigamente foi o quê? As parábolas. Jesus usou várias parábolas para que as pessoas entendessem a grandeza do reino através de coisas específicas ali daquela época. O que é que nós temos em mãos agora nesta pandemia? Nós estamos com as nossas redes sociais abertas. É um instrumento que Deus está usando nesta geração, nesta época, nesta pandemia, para tocar o coração das pessoas. Imaginem só, eu estou falando aqui para vocês sem usar nenhum recurso visual. O recurso está sendo eu e está sendo aí o celular e você do outro lado está escutando. Então, use aquilo que Deus te deu naquele momento. Aí nós paramos para pensar assim, como eu vou fazer? Não estou indo à igreja, não posso ir na rua, não posso ir para a praça. Mas em Efésios 5,16 diz que nós devemos aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Então eu tenho que aproveitar as oportunidades. Com o quê? Usando aquilo que o Senhor me deu, a criatividade, os dons, o talento. Mas eu não tenho, tia Jó. Eu fico olhando aí vocês usando isso, aquilo, acho tão lindo, mas eu não sei fazer nada. Ministério Infantil é investimento, se não é investimento financeiro, é investimento de dedicação. Se você não sabe, você tem que buscar quem sabe para te ajudar, para estar ali com você. Então, nós temos aqui vários tipos de recursos que eu vou apresentar, tá? Esses recursos são feitos de várias formas. Tem de ferro velho, que foi jogado fora, aí eu peguei o ferro, levei para um rapaz e ele fez aquilo que eu queria. Tem de espuma, que também foi achado no lixo. Eu trouxe a espuma gigante para casa e ela foi transformada em um recurso. Então, o recurso visual não é isso aqui, É isso aqui. Se você for num centro, na rua, no mercado e ver algo estratégico que você pode transformar em um recurso, aquilo ali vai ser extraordinário, porque a mente das crianças é uma mente fértil. Aquela criança vendo uma caixa vazia, com 2 olhinhos, ela já imagina uma linda história sendo contada por você. Então, pense bem. Primeiro recurso é você. Segundo recurso, você vai atrás. Não sabe? Procure quem sabe. Não tem dinheiro? Recicle. Mas faça alguma coisa para ganhar o coração das crianças.
Nosso Deus, ele foi muito esperto. Jesus veio com a criatividade do Pai, usou as parábolas e ganhou tantas pessoas. Imagine só o que nós podemos fazer hoje com esta tecnologia aí, enfrentando tantas dificuldades com crianças em casa, de frente ao computador. Então, faça algo, se movimente, não cruze os braços, não diga não sei, porque você é instrumento para esta geração. Recursos visuais. Nós vamos falar agora sobre valores, né? Nós temos aqui essa boneca, por exemplo, ó, que com essa boneca eu falo para as crianças, para os pais, o quanto nosso Deus ama cada criança. Então, essa boneca aqui, eu planejei ela na minha mente, a menina confeccionou, tecido ou feltro, tem uma barriguinha, confeto, vocês já devem ter visto muito por aí. Essa boneca não tem um custo baixo, é um investimento que nós temos que fazer. Se você tem condições, amém. Se você tem que renunciar a algumas coisas, que bom. Porque eu já renunciei muito sapato e bolsa na minha vida para comprar recursos visuais. Eu já renunciei muitos passeios para investir naquele tema que eu queria usar. Então, assim, é abrir mão de muita coisa, entendeu? É abrir mão de muita coisa pela obra, porque faz com gosto, não é a obrigação, é por amor. E essa mamãe, certo dia eu estava numa escola e entrou uma equipe e eu não sabia de que se tratava, eu estava ministrando para as crianças, e essa boneca eu ia usar por último. Olha só. Só que o Espírito de Deus me incomodando para usar aquela boneca no começo, e eu peguei a boneca e comecei a falar da importância da vida e do quanto nosso Deus, ele é detalhista, nos traçou na barriga da nossa mãe, já sabia tudo sobre nós, e que o nosso Deus, antes da nossa mãe saber qual seria o nosso nome, ele já tinha grandes projetos e homem nenhum tinha poder de eliminar este bebê que estava no ventre. De repente, aquela equipe que estava lá me ouvindo era justamente uma equipe que estava lá para falar que as crianças, os adolescentes tinham o direito de escolher o que fazer com o seu corpo. Elas poderiam abortar. E eu não sabia. Só que, através desse recurso, aquele pessoal dobrou os joelhos e começou a chorar. E eu entendi que o trabalhar de Deus naquele dia foi para falar ao coração daquela equipe de que realmente cada feto, cada bebê tem um propósito para o nosso Deus. Nosso Deus tem algo extraordinário para as nossas crianças. E eles saíram dali entendendo o valor da vida, porque um recurso, porque alguém estava lá para falar a favor da vida e eles escutaram e saíram dali diferentes. Então, nós temos que usar o que temos em mãos. Ah, tia Jó, não tenho condições de comprar essa boneca. De jeito nenhum. Mas aí você pode investir em uma boneca de pano, você pode investir em uma boneca da tua filha, você pode investir em algo que você tenha guardadinho, um ovo da Páscoa, aquele casquinho vazio, você pode colocar algo dentro simbolizando um feto, um tecido vermelho, um tecido rosa, mas não perca a chance de dizer às crianças que elas são projeto do Senhor, assim como está escrito em Jeremias 1:5. Elas são feitas à própria mão do nosso Criador. Então, nós temos que usar as oportunidades para falar disso. Nós temos também recursos baratinhos, ó. Uma pá, né? Que nós fazemos aqui vários temas, personagens, e as crianças ficam enlouquecidas quando olham essa carinha aqui. Quem é esse? Ah, esse aqui é Paulo. Paulo, aquele que vivia antigamente amedrontando o povo de Deus, não é? Aquele homem que antes se chamava Saulo, ele era perseguidor. E o que aconteceu com ele? Ah, ele teve um encontro com o nosso Deus e ele se arrependeu. E a partir daquele momento ele teve um propósito em seu coração de continuar falando deste amor. Aquele homem, ele não vivia mais triste, com cara amarrada, ele era diferente. Paulo marcou a sua geração. Então, nós também vamos marcar a nossa criança. Imagine, 3 personagens de custo bem baratinho, com a pá, nós podemos contar uma linda história para as crianças. Antigamente, no meu tempo, eu não tinha isso. Eu ia para a salinha e era só a revista e pronto, não tinha outras coisas.
Hoje nós temos umas tias tão criativas que eu fico imaginando como as crianças ficam assistindo aula, não é verdade? O dia Muitas vezes... Oi, amor. Deixa eu fazer uma pergunta. Você foi passando aí os tipos de recurso, falando para as meninas aí que você já teve até algumas coisas, você abriu mão, porque a gente sabe que recursos visuais não são baratos, tem um custo, né? Até a Isso. gente mesmo, se a gente resolver, a gente quem produziu o recurso, a gente sabe que é muito material que é necessário para a gente Uhum. produzir um recurso, dependendo do recurso. E aí eu queria te falar sobre esses recursos. Quando você usa esses recursos, você só usa na salinha, você só usa quando grava um vídeo, ou você já teve experiência no campo missionário usando esses recursos visuais? Com certeza, para onde eu vou, eu levo os meus recursos. Por quê? Principalmente no campo missionário. Imagina uma praça, que naquela praça está passando carro, moto, tem um pula-pula, tem algodão doce, você está lá para evangelizar. Então, as crianças já têm várias informações. Se você chegar só com a sua Bíblia na mão, aquelas crianças vão olhar para você? Não. Se você está, por exemplo, na África, reúne aquelas crianças, 200, 300 crianças. Muita criança, não é? Imagina aquelas crianças com fome, desligadas, sem querer ficar muito tempo por ali, porque elas estão querendo outras coisas. Aí você chega com um recurso visual que elas nunca viram. Aí elas vão ficar atentas ao que você vai falar. Então, já segurei a atenção das crianças. Então, o recurso visual, ele é indispensável nessa geração, porque as crianças, elas estão focadas em muitas cores por causa da tecnologia, do celular, e nós precisamos correr para alcançar aí a mente das nossas crianças, que está a todo vapor. Inovar, ser criativo, não custa nada. Pare um pouquinho, peça ao Senhor que mostre ideias. Olha, comigo acontece assim. Cada vez que eu sonho, eu demoro a sonhar. Mas quando eu sonho, o Senhor me mostra os recursos visuais, ele me mostra o que fazer no outro dia. Você acredita que alguns devocionais desses que eu estou gravando, eu sonho de madrugada? Do jeito que eu estou gravando aí, eu sonho eu fazendo. Esse último aí que eu fiz com papel na parede, papel de ofício, vocês viram? Não sei se vocês viram. Mas papel de ofício, um lápis piloto, eu sonhei daquele jeito e eu fui fazer. Então, assim, o Senhor quer nos usar. Ele quer que você abra só uma brecha aí. Olha, Senhor, eu não sei. Mas, por favor, me usa. Usa da forma que tu queres. Eu quero ser criativo também. Me dá estratégias. E ele vai fazer. Olha isso. Isso aqui foi do ferro velho. Esse bonequinho aqui, eu falo bastante para pais, líderes. Por quê? Porque nós somos assim também, como um trapo jogado no lixo. Mas o nosso Deus, ele quando nos resgata, aí ele muda a nossa história. Não é verdade? Você concorda comigo? Ele coloca tudo no seu devido lugar e ninguém nos toca. Quando nós conhecemos ao Senhor, nós estamos no controle dele, nada sai do seu controle. Este ferro começou a ter vida. E olha, as lutas podem aparecer, as dificuldades, as aflições dessa vida podem tentar nos derrubar, mas se o nosso Deus estiver no controle, nada vai sair do seu devido lugar. Então, apenas um ferro para dizer às crianças que quando Deus está no controle, nada nos derruba, nem aquela mãe que fica dizendo que nós não somos nada, que nós nascemos não sabe para quê, mas ele sabendo de nós, nos conhecendo intimamente, ele está cuidando, ele está protegendo e nenhuma seta maligna é capaz de atingir o nosso coração. Então, um recurso barato feito de ferro leva numa pessoa, pede para colocar 2 pesos na ponta, serve para mostrar que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Então, o recurso visual chama a atenção dos grandes e dos pequenos. Vocês concordam? Vai colocando assim, hein, gente? Para me saber se eu falo demais. E eu sei que o tempo corre, aí eu tenho que correr junto. Outro recurso. Olha isso aqui. Para falar da história de Jonas. O que foi que eu arrumei, Jesus? Arrumei uma baleia gigante, ó, que é uma coberta. Tá vendo aqui, gente? Aqui, ó. Aí ela vai subindo, ela é uma coberta. E aí eu visto uma criança.
uma criança de uns 5 anos. E essa criança, quando eu vou narrando a história, ela entra aqui dentro da coberta e o peixe come essa criança. Diz Jó quanto a essa coberta. Ah, essa coberta não é barata. Mas se você comprar a cobertinha, que ela não é assim já confeccionada, se você comprar a coberta inteira, uma costureira faz isso assim, ó. Por quê? Porque só tem o detalhe do olhinho de EVA ou de feltro. Você pode fazer em sua própria casa e trazer para as crianças uma história extraordinária de um grande peixe engolindo uma criança na hora da administração. Todos vão ficar admirados porque você chegou com algo diferenciado. Não trouxe aquele peixe na mão pequenininho de EVA, como sempre faz. Então, é bom trazer algo diferente. E outra dica. As crianças, às vezes, cansam de ouvir a mesma história contada da mesma forma. Então, mudar a história é interessante. Por exemplo, a história de Jonas, como eu acabei de falar, né? Que tal começar dizendo que existe um piloto de uma embarcação convocando todo mundo para subir no barco porque o tempo já está curto. E lá vem um homem bem apressado dizendo, eu vou. Aquele homem era um fujão. Jonas estava tentando se esconder de Deus, entrou na embarcação errada e foi à procura do seu destino, se escondendo de Deus. É assim que nós devemos mudar o roteiro da nossa história. Porque escutar a mesma história, contada da mesma forma, ninguém aguenta mais. Então, a criatividade, a forma com que você reage, a forma com que você começa a história, um recurso novo que você usa, aquela história vai ficar gravada na memória daquelas crianças para a vida inteira. Eu lembrei de uma coisa agora muito especial. Cheguei no hospital com uma equipe de senhoras para evangelizar. Eu fui para a ala das crianças e as senhoras para os adultos. Depois que eu terminei a das crianças com os recursos visuais na bolsa, o que foi que aconteceu? Eu fiz, já que eu terminei, eu agora vou para a sala dos adultos também. Chegando na sala dos adultos, tinha 2 crianças deitadas e os adultos por ali. E eu disse, chegam as crianças, vou falar agora uma história bem linda para vocês. Comecei a usar a cruz, comecei a usar Jesus, comecei a usar fantoche e falei do plano perfeito de Deus para nós. Gente, eu fiquei admirada. As crianças prestaram atenção, mas os adultos levantaram a mão no final da administração, dizendo que queria aceitar Jesus. Sabe o que foi que aconteceu? Os adultos tinham passado por lá, tinham falado de forma mais dificultosa, mais elaborada, e eles não tinham entendido. Quando a tia Jó entrou para falar com as 2 crianças, os 4 adultos que estavam dentro da sala do hospital prestaram atenção com os recursos e uma delas disse, agora eu entendi o que as outras mulheres passaram aqui dizendo. Então, às vezes, o recurso não é só para as crianças. Tem muito adulto que recebe a palavra através dos recursos visuais. Muita gente entende bem o plano de Deus para nós através dos recursos, porque a linguagem dela também é simples, porque ela não estudou, porque ela não conhece aquelas palavras bem elaboradas. Então, a forma com que conquistamos as crianças, o nosso Deus também conquista os adultos. Por isso que eu gosto de recursos visuais. Não é verdade, tia Dai? Tia Deise. Tia Deise, eu chamo Dai porque eu vejo só o Dai aqui, hein? Verdade. Com certeza, tia Ju. Ele alcança também adultos. Eu lembro de um culto infantil ano passado, que a gente foi ministrar, meu esposo não pôde me acompanhar, que era regente dos varões. E eu fui com a minha pequenininha. E quando terminou o culto, né, a pessoa que me convidou me pegou e depois me trouxe de volta. E lá nesse culto, gente, a igreja era pequenininha. A gente participou do culto, adorou o Senhor junto com os demais irmãos. E na hora da ministração, usei os recursos visuais, né? E o tema era chuva de bênçãos, só que eu usei Ezequiel. Eu vou resumir aqui. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você é como aliança. Não sei se você já viu um estudo, se você sofreu um incêndio, a única parte que fica protegida assim do dedinho
é onde está a aliança protege, né? E aí eu falei, assim é a É, aliança de Deus para conosco. Se estivermos no centro da vontade de Deus, só que com detalhes, nós estaríamos protegidos. Se não, nós estaríamos sujeitos a tudo, a chuva, a tempestade, né? E aí comecei a usar meu guarda-chuva, abrindo e vendo dentro, a inveja, a mentira, o roubo. Aí virei, mas quando você está no centro da vontade do Senhor, aí começa a cair os coraçãozinhos. As chuvas de bênção caem sobre as nossas vidas. Enfim, no final, um jovem aceitou Jesus e quando ela estava retornando para casa comigo, a irmã Daniela falou, irmã Deise, sabe aquele jovem que aceitou Jesus? Aquele jovem era um dos grandão aqui, que é um dos que dirige o ponto de droga aqui no bairro. E ele ficou muito emocionado a partir do momento que a irmã ia ministrando a palavra. E eu fiquei impactada porque eu falei para meu esposo, eu simples com a palavra tão clara como a tia Jô está falando, o testemunho dela no hospital, usando os recursos, né? A princípio, o nosso público-alvo é as crianças e muitas vezes nos esquecemos, irmãos, né? Vocês que estão nos assistindo, que vão assistir, que muitas pessoas vão ser alcançadas, né? Porque isso. nem sempre, quando a gente vai com uma palavra tão culta, com palavras tão complicadas, nós esquecemos que aquela pessoa, muitas vezes, que está sentada, ela nunca abriu a Bíblia, né? Como teve Isso. pessoas que eu já vi de testemunho. Ela não sabe a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Se a tia Jô disser assim, abra o Insta, eu não vou, a pessoa não vai saber. É aonde que ela está falando. Aí, quando você chega com as palavras mais claras, sem estar muito complexa, né? Com linguajar mais objetivo. E aí eles vão absorvendo aquilo que Deus quer falar com eles, né? Porque não somos nós. Muitas vezes chegamos até nós mesmos ficarmos impactados, porque a partir do momento que tu transmite, que tu ensina, tu aprende também com aquele momento que Deus Verdade. está ministrando a palavra, né? Então, assim Verdade. como eu vivenciei, como a tia Jo vivenciou, com certeza, pais, irmãos, vizinhos daquela criança, em um culto infantil, podem ser alcançados. Com Oh, e certeza. como? Verdade. E assim, são várias experiências, né? São várias experiências. Teve um dia que eu fui para uma escola e quem me chamou falou que eram os bebês dela. Então eu me preparei toda com coisinha de bebê, coloquei toda coisinha fofinha, tal. E quando eu cheguei lá, que preparei o data show, o som, que levantei o rosto, os bebês dela eram adolescentes e ela tratava eles assim. Então eu fiquei, Jesus, e agora? O que é que eu faço? Então, eu fiquei no estreito e perguntando a Deus o que é que eu faço, eu vou fugir, eu vou ficar, porque nós, como seres humanos, trememos na base, né? E aí Deus falou no meu coração: levante-se, porque você é Davi e eles são Golias. E nesta tarde eles vão cair. Quem estava por trás deles era a droga, eram vícios. E quando olhavam para mim, eles olhavam assim: o que é que essa menina está fazendo aqui, essa baixinha, né? Então, eu comecei a levantar, comecei a falar, e quem estava falando não era eu, era o Espírito de Deus, e ele começou a me conduzir. Aqueles visuais não me interessavam naquele momento, porque não fazia parte daquele público. Um giz de cera, um giz branco de quadro, começou a ser o meu recurso. Eu comecei a desenhar no meio daquele palco, arrodeado assim de adolescentes. Desenhei no chão a cruz, eu desenhei, estou toda arrepiada, só de lembrar. Desenhei a cruz no chão, comecei a falar do sacrifício, comecei a falar de Jesus, comecei a desenhar um grande coração e comecei a convocar aqueles que queriam uma mudança de vida para entrar dentro daquele coração que representava o grande amor de Deus. E naquele momento, muitos adolescentes de joelho cantando o hino Sonda-me. Aqueles meninos estavam me ignorando, virados as costas, mas quando a palavra é regida pelo Senhor, quando você é o maior recurso, é Ele quem domina o ambiente, é Ele quem convence o ser humano. E aqueles adolescentes se ajoelharam cantando, e quando eu procurei os recursos usados, foi apenas um giz branco riscado naquele chão, e que nós nunca mais esquecemos aquela tarde. Então, nosso Deus, Ele quer nos usar como instrumento. Lembro muitas vezes, estava até comentando esses dias nos stories aí,
Que quando eu entro dentro do meu quartinho, quando tem algum tema já para ministrar, que entro naquele quarto onde eu guardo todos os recursos, o Espírito de Deus já vai ministrando, olha, você vai usar isso, vai usar aquilo ali, e é Ele quem nos guia. Não é o visual que vai impactar as crianças, é a presença, é o teu exemplo como cristão, é o teu modo de falar como Jesus, é o teu jeito de agir com elas como Cristo agiu. Então é isso que vai chamar os recursos. Ah, eles são apenas detalhes quando o nosso Deus quer nos usar. Então, assim, que noite cheia de graça, né? Graça porque nós estamos vendo aqui muitas cores, muito colorido, muitas ideias, mas que o nosso Deus está achando graça em você, que hoje olhou no espelho e muitas vezes achou que estava sem alguma, que não tinha potencial, que não tem beleza, que não tem força. Nosso Deus está nos encorajando para dizer: ei, eu estou vendo graça em você que está aí do outro lado, eu vou te usar, eu quero ter você como instrumento na minha obra. Oh, coisa linda! Ah, tia Jó, o que mais você usa? Imagine você ir na rua e encontra um cavalo e aí tem um filho de 5 anos, mas não pensa nele. Já imaginou isso? Você imagina uma história contada sobre Jesus entrando em Jerusalém. Aí, quando chega em casa, o menino sobe em cima. Mamãe, um presente! Aí você, filho. Mas a intenção também é de usar no reino. Então, serviu para as duas coisas. Para o meu Caleb brincar de pocotó, né? Brinca em casa. Mas também como instrumento, olha, eu acho que foi R$ 15. E eu conto a história de Jesus entrando naquele jumentinho que ninguém dava valor, naquele bichinho que não tinha força nem formosura, mas que o nosso Jesus, ele entrou em um lugar, chamando a atenção de todos em cima dele, porque ele é o nosso rei. Então, cada peça, cada lugar que você vai, o Senhor vai te mostrando meios e estratégias de pegar aquele instrumento e usar como recurso visual. Uma coisa bem prática também, ó. Uma sacola preta, feita de tecido, que o outro lado é branco. Isso que é ideal para falar na praça para adultos, para jovens, porque você pode falar sobre o pecado, enche esse saco de coisas, de lixo, e você vai eliminando tudo isso e falando de Jesus e dizendo que ele quer fazer uma limpeza no coração. E de repente, enquanto eles estão atentos, que você tira todo o lixo, todo o pecado, todo o embaraço, aí você diz que uma vida com Jesus, ela é diferente, é transformada, ela é limpa. Um coração com Jesus, ele tem vigor, ele tem força, disposição, e apenas uma sacola é um modo de que eu fale para as pessoas que Deus transforma aquilo que o povo olha, o mundo olha, os vizinhos olham e dizem não presta, não vai ter futuro, e transformam em algo novo. Então, o recurso visual interessante, eu acho muito interessante. Vocês também? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos abrir aí um espaçozinho e vocês podem fazer uma pergunta que a Jo. Pode perguntar. Irmão Cláudio, Rosa, Deus abençoe. Chegou aí, né? Tia Jo, a Aline Ventura. Eu não sei se você conhece, né? Eu tô conhecendo agora que está participando conosco no bate-papo. Ela falou assim, eu precisava de participar dessa live, né? Então, com certeza, o Senhor... Glória a Deus. Mas para nós que viemos alcançar, né, as pessoas de maneira especial, né, que elas venham de forma como é que eu poderia dizer? Mais tranquila, aquilo que vem. Quando eu imagino a gente ministrando num culto infantil, onde tem crianças e adultos, nós começamos a usar os recursos visuais, as pessoas parecem se deleitar naquele momento em que estamos ministrando o texto bíblico.
não é verdade? Mas que nós sabemos usar os recursos e o texto. Nós possamos orar, conversar com o Senhor, né? Porque Ele quer, como disse Tia Jo, nos usar com criatividade, nos usar de maneira especial. Eu vou ministrar Olha para uma só, contação de história no lixão. tem três coisas aí que eu vou responder já para não esquecer. Primeiro, Bora, vamos lá. perguntaram sobre o céu, né? Como faz para falar sobre o céu? Para mim é um dos assuntos que eu mais gosto, porque eu choro o tempo inteiro, eu penso no céu, eu quero ir para lá. Não sei se vocês também são assim. Então, o céu é algo extraordinário. Então, para falar do céu, você tem que ter Apocalipse no seu coração para falar que existe um lugar sendo preparado e esse lugar é diferenciado. Não se compara a nada desta terra. Procure, meu amor, tudo que você tem em casa dobrado, bonito, lindo, chique, arrumado. Se você não tem, compra papel laminado dourado e enrola em alguma coisa, porque o céu é isso. É cor, é vida, é ouro. É algo que aqui nesta terra não se compara. Falar do céu é muito bom. Se você quiser que a tia fale bastante aí sobre esse tema, você vai entrar no meu WhatsApp, que a tia Deise vai dar no final. Tá bom? E outra coisa, perguntaram aí, alguém falou que vai ministrar no lixão, o que vai usar, né? Eu vou No ministrar uma lixão, geralmente, contação as no crianças, lixão. no lixão, geralmente, as crianças não têm oportunidades como as crianças da rua, né? Verdade? Eu indicaria para você algo assim desafiador. Fazer os recursos com reciclagem. Entendeu? Então, você vai pegar aquilo que para eles é lixo e você vai transformar em recursos. Você vai pegar duas madeiras, você vai colocar um prego, vai fazer a cruz. Você vai usar a lata para colocar dentro algo que quando você tirar, as crianças se admirem. Então, recicle, que as crianças vão entender que aquele ambiente onde elas estão, o nosso Deus também se faz presente com criatividade. Não leve algo elaborado, bonito, muito caro, porque elas vão olhar e vão dizer, nossa, eu não tenho isso, eu não vejo isso, tal. Que tal usar aquilo que elas têm conhecimento, que elas não valorizam? Porque aí você pode usar até este tema para falar para elas que mesmo lixo, aquilo que não presta, nós conseguimos reaproveitar. Da mesma forma é o nosso Deus, quando o ser humano não vale mais nada, quando não presta mais para nada, o nosso Deus, ele faz novo, ele faz a nossa vida transbordar de alegria, ele faz os nossos dias terem sentido. Então, olha, que é uma dica, hein? Mais alguma pergunta, gente? E eu gostei do recurso que a senhora mostrou no finalzinho, do saco, para falar naquele momento. Sim. Que quando todo mundo pensa que, né, que não tem jeito, né, que não vai haver a mudança, e aí virou ali, né? É bem interessante aí, poderia usar isso aí no finalzinho também. Isso é muito legal. Esse do saco é muito legal. Você pode botar o lixo aqui dentro, vai tirando, vai tirando. Se quiser colocar saladas, também fica interessante, né? Gente, alguém tem alguma... Ah, eu amei as perguntas. Eu também. Da ideia da tia Júlia fazer os recursos. Todos recicláveis. Eu gostei bastante. Pois é. E aí eu gosto bastante de dar orientações de ministrações no WhatsApp. Eu mando áudio e a pessoa vai e abre a mente. Eita, verdade, eu não sabia. Tá bom? Ah, então eu quero contar meu testemunho. No último domingo a gente teve festividade do Departamento Guerreiros do Senhor, né, dos jovens. E em cima, gente, quando meu esposo montou a escala, por mais que fosse meu esposo, mas eu não iria ficar embaixo. No primeiro dia seria eu, nos cordeirinhos, e minha filha nos juniores. E eu falei, gente, mas tá em cima, eu não sabia que iria ser eu a escalada, né? Mas eu falei, não vou usar esses recursos aqui. E aí eu assisti, eu sempre acompanho o devocional da Tia Jo. E aí, aquele que a senhora fez nos papéis de ofício, eu falei, gente, eu não tenho esses papel colorido não, mas eu sei o que eu tenho. Eu coloquei uma lousa, né? Eu usei os giz, eu até compartilhei o devocional da senhora no grupo que eu coordeno do Espaço Kids, e falei, olha, eu me inspirei, botei as fotos dos meninos com as massinhas e tal, mas eu me inspirei na Tia Jo, eu não usei como ela, os papéis coloridos, mas eu usei uma lousa, e eu ia desenhando, antes de ler o texto bíblico, eu fiz diferente. E eu ia desenhando, ia fazendo os sons, tipo o vento, eu fazia chua,
E ali, as minhas expressões faziam as crianças rir, faziam as crianças ficar assim, quando eu dizia que os tripulantes foram atrás de Jesus, e eles estavam assim, e o Jesus, e o que aconteceu? Não, você precisa se acalmar, você precisa falar. E eles ficaram assim, ó. Quando eu peguei a Bíblia que eu fui ler, eu falei, aí o vento fazia, e as crianças, chua, chua. Aí o pessoal acordou, Jesus falou, mexe. Aí eles estavam assim, com medo. E aí, à medida que... E ali eu já estava com a Bíblia, mas como eu já tinha passado ali mais de forma lúdica na lousa, né, perdão, ia mostrando as expressões, aí quando eu fui ler o texto bíblico na Bíblia, eles quem faziam os sons, os gestos para mim. Mas foi tão Muito bom. legal. Foi muito bom. Sim. Então, às vezes, a gente pode... Eu me inspirei naquele vídeo da Tia Jô, naquele devocional, e foi muito bom. Aquele devocional foi um dos que eu sonhei, daquele jeitinho. Eu acordei, eu disse, nossa, eu vou fazer. Não sabia nem que tema seria, mas já fui pensando. Então, existem recursos de espuma, existe recurso de madeira, existe recurso. Então, tudo para mim se torna um recurso. Às vezes eu compro algo aqui para casa, um decorativo, que eu já penso que eu vou usar na igreja. Então, olha, só um minuto. Esse instrumento aqui eu comprei na África. Aí lá, esse instrumento eles tocam música, mas eu já imaginei como uma chuva, gente. Eu vou fazer o quê? Ó. Dá pra ouvir? Então ele cai umas bolinhas aqui de dentro, quando você vai virando assim, ó. Que na realidade são sementes. Quando eu peguei isso, eu fiz, nossa, eu vou contar a história para as crianças. Quando eu falar em chuva, eu já vou parar com esse negócio assim no ar. Comecei a imaginar. Então, tudo se torna um recurso, né? Verdade. Então, são sementes? São sementes. O barulho Pau que de faz... chuva, alguém está falando aí? Pau de chuva? Não sei. Eu também não sei o nome, eu sei que comprei como instrumento. Ele é fechadinho e vem com essa madeirinha aqui toda trabalhada e dentro eu noto que vai caindo aos poucos, ó. Muito legal, né? Outra observação que eu quero fazer, tia Deise, é que, por exemplo, vocês que têm filhos, coloca aí, tá? Vocês que têm filhos, deixam os filhos pegarem, usarem em casa quando eles estão curiosos? Ou não? Ou tem ciúme e guarda? Me responde aí. Porque eu vou contar uma experiência sobre os meus 2 filhos. Todos os devocionais, pasmem, eles estão sentados no sofá e eles estão me assistindo. São eles que dizem, mamãe não gostei, repetiu, volta. Mamãe, usa esse é melhor. Então, assim, eu deixo eles bem à vontade para estarem opinando sobre as coisas que eu vou fazer. O pequenininho pega os fantoches, ele mexe, ele conta a história do jeito dele. Isso é muito bom, porque às vezes o nosso Deus já está trabalhando em silêncio ali, já está querendo ver os nossos filhos sendo úteis na casa dele, e aos poucos eles vão descobrindo como mexe, como é feito. Garanto a você que eles não vão quebrar nem rasgar, tá? Então, se você tiver confiança, eles vão ter confiança em você também. Os filhos precisam, com certeza, ter esse contato, essa aproximação com os visuais. Lembrando a eles que esses visuais são da obra do Senhor, não são qualquer coisa, são coisas que precisam ser consagradas, porque, por exemplo, isso aqui eu comprei na África, eu não sei quem fez, qual a intenção, e nós precisamos orar por esses materiais que nós trazemos para casa, para que o Senhor libere bênçãos sobre os nossos recursos, sobre tudo aquilo que nós compramos. Então, eles precisam ter esse entendimento, não é verdade? Lembrando também que, como eu falei no começo, nós somos o maior recurso para falar de Jesus. Os meus filhos, eles são discipulados dentro do carro, sem recurso. Geralmente, quando eu vou para a escola, quando eu levo no dentista, quando eu vou dirigindo com eles, eu aproveito aquela oportunidade para falar do amor do Senhor para eles, para falar do arrebatamento. E eu começo a dizer, você já imaginou se Jesus vem agora, nosso carro vai bater no outro, mercado, todo mundo vai sair correndo e eles ficam assim, ó. Mas nós não vamos estar aqui, nós vamos estar na glória com Jesus. E eles começam a ficar com o olhinho todo cheio de lágrima, porque eles estão entendendo que realmente a nossa vida é passageira, mas nós temos algo preparado para nós.
Esse visual eu também vi um sonho. Este visual eu vi uma família em direção a um lugar que está sendo preparado. E eles precisam entender que este lugar é verdadeiro. Então, use os recursos, use os meios, mas não esqueça de usar a Bíblia como referência, não esqueça de usar a tua voz como instrumento, não esqueça de ser exemplo do Senhor aqui nesta terra. Eu também concordo com a tia Jo, eu acho que as crianças têm que, os nossos filhos também, né, a gente começar a interagir com eles. Eu interajo com a minha filha número 2, que são 3, desde criança, e é válido. Hoje ela ministra para os pequenos, né? Quando a gente teve a oficina de recursos visuais aí com a tia Priscila Gomes, quando eu vi a tia Pri estava abaixadinha lá com ela, a Pan fazendo o visual dela e toda orgulhosa ela lá. E mostrando o visual que ela havia confeccionado, e ela ministrou: mãe, eu vou usar aquele que eu fiz de criação. Então, eu acho válido isso que a tia Jo está falando, a gente sim introduzir os nossos filhos, né? No trabalho que a gente faz. E a igreja também, com os adolescentes e com os jovens. Muitas vezes a gente vê na salinha, porque assim, a salinha, a gente não leva as crianças para brincar, né? Pelo menos a minha visão, na qual a gente trabalha, a gente tira da nave da igreja para continuar o culto ali, aquela extensão de louvores e palavra. E muitas vezes a gente coloca as mães só, as irmãs, e não envolve os adolescentes, os jovens. E a gente sabe que a gente aprende ensinando, não é verdade? Então, quando você usa uma jovem, um adolescente, que ela quer ser voluntária, por amor, ela quer ficar ali na salinha e dar uma aula, ela vai estar aprendendo também, porque ela vai estudar, né? Ela vai ter que realizar um planejamento. Como é que ela vai passar ali para os pequeninos? Então, elas crescem também. Então, é uma geração, gente, muito especial. Eu vejo pela nossa escala de jovens e adolescentes que têm se envolvido no Ministério Infantil também, gente. Então, a gente, eu não sei não. Eu não tenho tia Deise, tia Jo, uma filha pequena. Eu tenho uma Clarinha, 6 anos. Mas às vezes você tem uma filha adolescente, uma filha jovem, e é muito bom introduzir elas também. Né? Às vezes uma vai ser por louvor, outra por momento da palavra, mas elas vão crescer com legado. O legado que você vai deixar para eles também. Isso mesmo. Essa é a intenção. Então, que nesta noite essas orientações aí vocês guardem no coração, sabendo que os recursos não são valores, não são os mais caros, os mais elaborados. Você pode reciclar, você pode criar, como essa sacola que eu mostrei, como esse peixinho de cobertas. Tu tem uma coberta em casa velhinha, transforma no grande peixe, coloca um olhão. Se você tem uma vassoura lá no canto da parede, transforma no cedro de um rei. Mas use a sua criatividade, não deixe ela parar não, tá bom? Esses dias eu fui falar para eles, fui fazer um suco, e eu percebi que a acerola, ela ficava em cima, ela não baixava. E você podia botar quanta água quisesse na vasilha, ela não baixava e ela não derrubava, não caía fora. Preste atenção nisso, hein? Faz isso aí também. Coloquei muita acerola numa vasilha grande, enchi com muita água e a água saía e a acerola lá, intacta. E aí eu fiz o quê? Meninos, vem cá, olha que legal. A acerola, ela não cai, a água não para de entrar na vasilha, mas ela não cai. E aí eu fui falar para eles que o nosso Deus, quando está no controle das nossas vidas, também acontece isso. Nós estamos aqui, ó, mergulhados em um mundo cheio de coisa errada. Estamos mergulhados num mundo cheio de gêneros negativos aí. Mas nós estamos firmes nele. E ele está nos sustentando. Esta água podre não tem o poder de nos dominar, nem de nos levar para fora. É ele que está no controle das nossas vidas. Então, um recurso, fruta, né? A água que nós usamos para falar. Então, assim, você tem que estar com a sua mente aberta, porque qualquer coisa que você olha pode ser um sinal de Deus para você falar para as crianças, para você orientar as crianças. Assim como aquele recurso do orégano, né? Todo mundo fez aí. Então, teste, faça experiências na sua cozinha. Aquilo ali pode ser uma aula linda na sua sala de aula, na sua escolinha. Então, o Senhor quer te usar da forma que você tiver em mãos. Aquilo que você tiver, o reciclado ele vai te usar, o elaborado ele vai te usar, o chique ele vai te usar, mas ele quer te usar. Porque a nossa geração está sedenta
e nós precisamos falar de um amor que está aqui para transbordar uma água limpa sobre eles, em nome de Jesus. Seja canal de bênçãos. Tem uma pergunta aqui, eu estou vendo na interrogação. Tia Dana, muito bom aprender. Ai, como é que eu diminuo? Tem uma pergunta assim, tem uma pergunta assim, Tia Jo, como faço para as crianças desenvolver um recurso durante a salinha? Acho que é mais ou menos assim. Para desenvolver qualquer recurso, a tia tem que ter feito antes, tá? Esse negócio de criar o recurso lá na hora, porque a criança pediu, vamos fazer tal coisa, e inventar lá, não dá certo, não. Assim, a chance é mínima. Então, você tem que ter feito antes a experiência em casa. Pode ser simples ou elaborado, tudo bem, mas teste antes, para que quando você levar para a salinha, contar a história no final da aula, aí você diz, hoje nós temos uma surpresa. Hoje nós vamos elaborar este recurso. Você vai mostrar o seu modelo e vai ter outro para encaixar, para fazer. Então, um você vai pregar no quadro e o outro você vai fazer junto com as crianças, passo a passo, certo? Mas jamais fazer algo lá de imediato, vou fazer porque vai dar certo, porque vai trazer constrangimento, vai faltar material, ou você vai se frustrar e as crianças também. Criança frustrada é horrível, ela nunca mais esquece. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Se criança escuta uma promessa, ela quer que você cumpra. Se você não cumprir, aquele mau exemplo vai para o resto da vida. É uma dica aí bem especial. Agora você também pode estar marcando uma oficina, né? A gente, no Espaço Kids, a gente marca uma oficina para construções de cofrinhos com lata de leite ninho, feltro. E ali a gente, que seria para juntar moedas para a Missão África, né? Do pastor Chivanes. A gente chegou até com esse próprio projeto colaborar também com a missão da missionária, da tia Priscila Gomes, também quando ela foi em missão. E foi muito interessante porque as próprias crianças construíram conosco ali, as tias auxiliando cada criança para mexer com a tesoura, com a cola, com tudo. Mas a felicidade deles, gente, de construir os cofrinhos, muito lindo. Depois eu vou postar aqui no grupo para vocês. E aí, eles iam todos alegres, tá? Com a moedinha, quando eles entravam no Espaço Kids. E tá aqui, ó, a ofertinha dos missionários. Então, vocês podem estar fazendo assim, marca uma oficina, né? Assim como também para jovens, para adolescentes, como a gente levou a tia Priscila Gomes, marcou um dia de sábado e ali elas tudo felizes ao lado, tia Pri ensinando a cortar, a usar o giz, e ali elas começaram a confeccionar os próprios recursos delas. Todas estavam muito felizes. Quando elas estavam escaladas para contar a história, elas subiam todas alegres com o recurso que elas tinham confeccionado. Então, pode marcar bem antes. E aí, ser só aquele propósito. Isso é aquele propósito. Já no domingo fica um pouco complicado, né? A gente fez essa oficina dos cofrinhos durante a semana, no dia de culto. Porque no domingo a gente vai o quê? Levar a palavra, o louvor. Aí vai ficar um pouquinho complicado, não vai dar tempo. Então, marcar esse dia para eles é especial. Foi mesmo. As crianças da Zambésia amaram a oferta das crianças do Espaço Kids. É muito lindo, gente. Elas ficam felizes de construir, tá? Vocês que trabalham com o Ministério Infantil, e delas levarem a oferta quando sabem que é para o projeto missionário. Isso mesmo. E aí, outra dica bem interessante é você fazer esses recursos com elas, contando que elas podem também passar para outras crianças, né? Porque às vezes elas fazem o recurso e guardam em casa. Não, você vai dizer, a partir de agora você é um discípulo, você vai ser agora um missionário. Você vai usar este recurso para falar para outra criança sobre a história que foi contada. Então elas vão se achar, vão querer que chegue logo o dia da aula, vão querer conversar com a amiga da vizinha, e aí vão dizer aquilo que aprenderam e dizer, olha, fui eu que fiz, a história é assim, 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 e é uma forma de evangelizar, porque nós precisamos, não podemos esquecer que as nossas crianças são missionárias e elas não ouvem isso não, viu? Elas só começam a entender isso quando são adultas, aí já não tem mais graça, já não se importam. Se elas começarem a ter gosto na infância, como eu tive, porque o maior missionário da minha vida foi o meu pai, aí você vai entender
que quando elas estão grandes, elas já estão progredindo naquela obra que o Senhor confiou. Eu olhava para o meu pai, eu ficava besta, encantada com ele ministrando debaixo das árvores, com ele nas escolas, nos hospitais, e eu ia com ele com 5 anos. E eu ficava na minha mente, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. E isso ficou na minha mente, no meu coração. Então, assim, não existe exemplo maior do que uma tia, quando aquela criança não tem pai, como um pastor da igreja, quando aquela criança não tem estrutura em casa, quando você chega na salinha todo acabado porque só escutou palavras negativas, aquela tia recebe você com um recurso visual, um bração aberto, abraçando. Isso marca a vida das nossas crianças. Então, assim, ó, a partir de hoje, ser criativo e deixar o Senhor te usar. Essa é a dica. Eu vejo aqui a tia Adriana está dizendo que vê em muitas igrejas a salinha como forma de que as crianças estão atrapalhando no culto, né? Infelizmente, Adriana, infelizmente, muitas igrejas acham que as crianças atrapalham e tentam tirar aquelas crianças porque elas estão incomodando. E aí o peso vai ser maior, porque a Bíblia diz que nós devemos acolher e levar as crianças até Jesus. É Gente, grave isso. Né? Em relação a esse tema, eu vejo muitas pessoas falarem isso. Eu não vejo as igrejas investirem nas crianças, ou eu não vejo a igreja levar as crianças para a salinha só para não atrapalhar o culto. Mas, às vezes, a gente olha isso só em relação à igreja e o pastor. E muitas vezes, o Senhor está esperando a mudança em cada um de nós. Porque, com certeza, o pastor não vai dizer não para a gente. É o que eu penso. O que a gente vai coordenar no espaço. Eu dou de exemplo assim de mim, que eu lembro que quando eu procurei o meu pastor, ele falou, pastor, a gente tem um projeto assim, assim, assim. Ele apenas abençoou. E aí a gente fez escalas, para que apenas eu não perca o culto do domingo. Todas as tias, são mais de 30, eu acho que umas 30 mulheres. Eu vou dar minha escala, eu dei domingo agora, eu vou dar daqui a 2 meses, gente. E aí a gente tem nessa mente, não, ó, estamos tirando as crianças da igreja, não é para brincar lá em cima, lá não é creche. Né? Como diz aqui o Padre Led. Então, eu vou preparar uma aula. E como eu tenho preparado para ficar lá com as crianças lá em cima? Aí a tia Lu fez. Qual tem sido o pão que você tem levado para as crianças? Então, cabe a nós, ó, vamos nos sentar. Cada domingo, uma tia vai louvar com as crianças, vai levar a adoração, vai ministrar um texto bíblico, que é a extensão do culto da igreja, a salinha das crianças. Então, muitas vezes, muitas pessoas têm visualizado tanto em apontar a igreja, a liderança, e têm esquecido que Deus, como disse a tia Jo, quer usar cada uma de nós com criatividade para abençoar o reino de Deus. Então, e outra coisa, se muita gente acha que as crianças estão atrapalhando, use essa oportunidade para mostrar às crianças que elas são especiais lá dentro da sala, para quando elas chegarem, elas entenderem, nossa, aqui é diferente, né? Porque criança nota, por exemplo, eu chego na igreja para ministrar com meu esposo, as pessoas dão a paz do Senhor para mim, para meu esposo e para os meus filhos, não. Isso acontece muito e eles sentem e fazem assim, mamãe, a gente é invisível, é? Porque ninguém fala com a gente. Então, assim, muitas pessoas olham para as crianças e acham elas insignificantes, acham que são realmente invisíveis, ou que não vale a pena falar, ou que realmente nem estão ligadas aí para elas. Mas o nosso Deus está olhando para cada uma delas e colocando pessoas extraordinárias para cuidar. E você é uma delas. Então, você pode mudar a história daqueles que são invisíveis para alguns, mas super especiais para o nosso Deus. E é uma dica, tá, gente? É uma dica que eu deixo para vocês. Se organizem, se reúnam. Eu sou do ponto, né? Como educadora, como mãe, como avó, que tem que partir que nas primeiras da escala são as mães das crianças, né? Tem que mostrar daí a importância, ó. Meu filho tem uma importância na casa do Senhor. Então, as mães da escala, agora jovens. Alguém quer ser voluntária? Depois as jovens meninas, alguém quer ser voluntária? Depois que tem um grupo de voluntários, e aí faz uma escala, para não ficar pesado. Não é só a líder do departamento infantil que tem que ficar na salinha. Não é assim. É um trabalho de toda a igreja, é um trabalho missionário. É um evangelismo kids, realmente. E aí, a cada domingo, a tia Deise, a tia Jô tá numa salinha e uma na outra, porque não tem como misturar as idades, né? Então, como não tem muita sala, no caso da minha, os pequenininhos maior,
Então, ó, tia Jo, essa semana eu e você na sua, na minha, eu já preparei minha palavra e você. E ali, tia Jo, não, tia Deise, eu já preparei a minha palavra para os pequeninos. E ali, a cada domingo, a gente ministrando a palavra do Senhor, e eles vão se sentir amados. Quando eles descerem, o pai e a mãe, e aí, filho, o que você ouviu? Eles vão falar a palavra do Senhor que eles ouviram, né? A felicidade deles. Não, mas eles serem arrancados da igreja para ficar lá brincando como se eles estivessem atrapalhando, não pode. Eu não concordo com essa visão. Isso mesmo. Então, aqui, ó, tá a bonequinha que a tia Jo usa bastante para dizer que eles são especiais. Eles são muito especiais. Crianças que eu já vi com marcas de ferro quente no corpo, sentindo dores e quando a gente levantou estava queimadinho, porque o pai fez isso com eles em casa. Então, um recurso para dizer a importância daquela criança, vai sarar aquela ferida naquele momento, vai trazer alívio àquela dor. Então, deixa o Senhor te usar da forma que Ele quer, o Senhor quer nos usar. Ele quer nos usar para sarar feridas profundas. E não sou eu, não é a tia Deise, não é o tio Adriano, não. Ele quer apenas um instrumento para que ele possa abençoar a nossa geração, as nossas crianças, que serão não o futuro, mas são o presente da igreja. É aquele exército que o Senhor está levantando para uma última hora. E eu creio que os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos serão bênção na casa do Senhor. As nossas crianças que entram lá todas acabadinhas, sofridas, elas serão instrumentos para uma geração que vem por aí sem conhecer o Evangelho. Eu creio nesta verdade, porque nós somos, sim, herdeiros do céu. E o nosso Deus, Ele vai nos usar de forma gloriosa, com recurso, sem recurso, com recurso barato ou caro, com reciclável, com aquilo que o Senhor te der, seja instrumento para a obra do Senhor. Eu creio. Isso aí, gente. Hoje eu tenho observado a cada momento que a tia Jo vai ministrando e Deus vai falando. Não deixem a oportunidade que Deus der para vocês com as crianças, seja na salinha, na praça, no lixão, em outro país. Deixa Deus usar vocês com criatividade, usando alguma coisa da natureza, usando o que é que tenha na mão de vocês, né? O que for que tenha na mão de vocês, ao alcance de vocês. Trabalhem com o que for, com o que puder, né, ser usado, né, de acordo com a possibilidade de vocês, mas não deixem, né, a oportunidade que Deus vai dar a cada um de vocês de falar do amor dele para os pequeninos. Muitas crianças ainda precisam ser alcançadas. Muitas crianças ainda, os pais não conhecem o amor de Deus. Muitas crianças não caminham para a casa do Senhor porque elas precisam que o pai e a mãe, o responsável, levem elas. Né? Então, Deus vai estar usando vocês, seja na igreja, seja na praça, seja na rede social. Ainda que alguém diga assim, ó, nossa, gente, como que ela quer aparecer? Onde é que ela está gravando vídeo agora? Não importa, deixa Deus usar vocês. Orem para Deus dar criatividade. O Espírito Santo de Deus é como o tia Jo falou, é o Espírito Santo de Deus que convence. Né? Que em nome de Jesus, não só as crianças, vidas venham ser alcançadas. Eu não sei a hora que tá. Eu quero agradecer com muito carinho a todos que estão conosco nessa noite. Eu quero agradecer a tia Jo, gente, que carinho, que querida. Não só porque é paraibana como eu sou de João Pessoa, de Campina Grande, mas porque desde o dia que eu falei um oi e a paz do Senhor, que ela me tratou com muito carinho, sabe, retornou as mensagens, agendou e hoje está aqui nos abençoando. Né? Que o Senhor possa continuar te usando, tia Jo, de maneira especial. Quando você faz aí os devocional, não só as tias do Ministério Infantil, né? A gente começa a compartilhar, é pais, é mães, é ministério, é crianças que têm assistido a palavra dele. Que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família, tá? Eu quero te agradecer com muito carinho por essa participação. E quero repassar para você estar fazendo esse agradecimento. Eu quero agora mandar um beijo para todo mundo. Eu vi que a minha mamãe está aí também. Beijo, mãe Selma. Que Deus abençoe. A todos vocês que estiveram conosco. Espero ter contribuído, né? De alguma forma. E outro dia, quem sabe, a gente não marca outra live, né, tia Dai? Que eu gostei do seu Dai aí, mas é Deise. Tá Dai aí? Tá aqui no meu Tadai, ó. Tia Dai. Ei, que Deus abençoe, meu amor. Você é linda. Você é, olha, preciosa demais para o Senhor. E nós estamos juntas
metas para ganhar muitas crianças para Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueçam de indicar a tia Jó, de assistir os devocionais. Esses dias eu tive uma surpresa muito grande. Fiz um vídeo tão pequenininho, tão sem disposição para mim, né? Mas o Senhor já estava trabalhando. No dia seguinte, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, uma senhora, e disse: olha, eu ontem dormi com o pensamento de tirar minha vida na manhã seguinte. E quando eu liguei o meu celular, que eu assisti esse vídeo, Deus falou ao meu coração. E eu vivo em casa com depressão, a igreja acha que é frescura, que é besteira, mas eu ia tirar minha própria vida. Mas o nosso Deus tocou no meu coração através desse vídeo tão curto para dizer que eu tinha valor e que não fizesse isso. Então, parar porque alguém está falando, parar porque alguém está recriminando, porque alguém está achando isso ou aquilo, faz isso não. Nosso Deus está tocando no coração nesta pandemia de pessoas que estão distantes através do que você tem nas mãos. Use as redes sociais para falar de Jesus. Que Deus abençoe. Adriana Amaral, Deus te abençoe, deixa Deus te usar na sua igreja. Tia Pri, ó, beijão, missionária Priscila Gomes. Ela vai estar, eu acho que, estou esperando a agenda dela, mas ela vai estar, assim como a tia Jo, conosco em breve no bate-papo. Beijo, beijo a todos vocês. O meu abraço carinhoso, beijinhos da tia Deise. Beijinho, tia Jo. Alguém tira um print. É da gente assim, ó. Beijo, manda para nós. Beijo. Tchau, meus amores. Tchau, Catarina. Beijo, Ana Paula. Tchau. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, comenta. Beijinhos, tia